Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevistas. Hoje o nosso assunto vai ser sobre rural, mais precisamente sobre manejo, produtividade e os desafios diante do aumento na demanda por alimentos. Para nos auxiliar nesse debate, já está ao meu lado a engenheira agrônoma e agora doutoranda em fitotecnia, ela que também atua como docente do curso de agronomia da URI, a Maristela Fies Camilo. Seja muito bem-vinda, prof. Boa noite. Boa noite, Isabel. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu sou extremamente apaixonada, que é o agro. Muito bem, prof. E é essencial mesmo ampliar esse debate. Afinal de contas, nós temos uma região com alto potencial agrícola, assim como um país. Alguns números aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil sinalizam que o agronegócio representa 21% do nosso PIB e 46% de toda a exportação. Quer dizer, a gente deve falar aí sobre essa crescente demanda por alimentos também e como viabilizar isso de uma forma realmente eficiente, certo? Inicialmente, eu gostaria que você falasse sobre a nossa situação aqui na região, as nossas lavouras, o nosso cenário regional. Como que você visualiza? Perfeito, Isabel. Então, aqui na nossa região, como você comentou, a gente tem um alto potencial agrícola, né? Assim como o nosso país também, né? Hoje a gente vem passando por algumas crises econômicas e nós que somos do agro, a gente fica bastante satisfeito em saber que o agro está mantendo, né, o país, como você comentou, tem uma participação muito relevante e importante no PIB, né? E a nossa região aqui, onde Erechim está inserido, não é diferente, né? Claro que a gente tem cenários agrícolas distintos, porque a gente tem um país muito rico, né? Cenários totalmente diferentes, mas altamente produtivos, né? Onde a gente tem condições climáticas que favorecem, né, a execução dessas produções, né? Então, a região aqui, ela é favorecida por um solo muito bom, né? Claro que a gente tem condições de melhorar ele através de manejos, e isso é muito bem feito, né, por alguns produtores. A gente tem precipitações, né, que ocorrem bem distribuídas, e isso tudo favorece, então, com que a gente consiga desenvolver uma agricultura, né, bastante diversificada. Isso é importante comentar. A nossa região, ela se destaca, então, por propriedades, né, de tamanho menor, quando comparada com outras, em outras regiões do país, onde a gente fica aí em torno de uma média de 16 hectares as propriedades. E isso faz com que a gente consiga trabalhar elas de uma maneira mais diversificada. Então, a gente tem a produção dos grãos, a gente tem a produção do leite, a gente tem a produção, né, de fruticultura, que vem se expandindo cada vez mais. E isso faz com que a região ela fique, né, muito rica nessa parte de produção agrícola. Sem dúvidas, prof. Bom, e além dessa questão da diversidade, algo que vem sendo comumente visto nos últimos tempos é a ampliação das áreas de produção também. E além de ampliar áreas, é necessário pensar nos índices de produtividade, certo? Como balancear isso e o que pode favorecer nesse sentido? Então, isso é um assunto até bastante polêmico, né? Do ponto de vista, eu penso, porque, na verdade, o que se busca hoje na agricultura é efetivamente produzir melhor e mais na área que já vem sendo explorada. E isso é possível, né? Porque a gente tem tecnologias para se fazer isso e a gente tem diversos tipos de manejos que a gente pode adotar para otimizar a área, né? Então, a gente não pode mais pensar em agricultura sem falar em sustentabilidade, né? Precisamos aumentar o que vem sendo produzido, sim, porque a demanda por alimento vai aumentar, né? E hoje tem estimativas que o Brasil vai ser responsável por 40% da alimentação mundial. Então, é indiscutível que a gente não vai precisar aumentar, né, o que se produz hoje. Porém, essa questão de aumento de áreas de produção, a gente sabe que vai se chegar num limite, né? O recurso que a gente tem, até onde expandir, ele é limitado. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente que está no meio das ciências agrárias vem trabalhando muito com o produtor? Aumentar a capacidade que ele tem de produzir naquela área que ele já vem explorando,
né? E existem N maneiras de se fazer isso, né? Então, através de uma boa semeadura, através da escolha de uma semente adequada para o local, o próprio princípio de plantabilidade também, né? Fazer isso muito bem feito, manejos de praga e doenças, de plantas daninhas, então a própria parte de adubação mineral do solo. Então, através de manejo é possível, viu, Isabel, a gente conseguir aumentar, sim, o que vem se produzindo em quantidade e qualidade e sem ter a necessidade de, né, ficar presa a essa questão de aumento de área de produção. E principalmente porque essa questão da qualidade, né, prof, é essencial, quer dizer, é algo que já vem sendo cobrado, digamos assim, hoje, e vai ser, a tendência é só aumentar, né, esse padrão, esses padrões, as exigências também. Exatamente. Tu sabe que eu discuto muito em sala de aula e até agora, né, com o pessoal na parte do doutorado, que a minha área de doutorado agora está muito focada para essa parte de pós-colheita, né? Então, assim, a gente tem essa questão da pós-colheita, muitas perdas, né? E eu te digo isso assim na parte de grãos, a gente tem muitas perdas na parte de frutas, a gente tem muitas perdas na parte de hortaliças, né? Então, hoje, do total assim que a gente produz só na linha de HF, que, né, a parte pega fruticultura e horticultura e olericultura, a gente chega a 30% do que é produzido a perdido. Isso a nível nacional, eu estou falando, né? São estudos da Embrapa, que nos traz esses resultados a nível nacional. Isso chega a ser 5.000 toneladas de alimentos não consumidos por ano. E quando a gente vai para a parte de grãos, é mais difícil ainda mensurar, porque muitas vezes o grão está caindo lá na hora de colher, né, da colhedora, o grão está caindo do caminhão na estrada, o grão está sendo perdido na hora de processar ele no silo. Então, isso tudo são perdas que, às vezes, por manejos, a gente conseguiria estar reduzindo elas e, consequentemente, aumentando a disponibilidade de alimento, né? Então, são várias questões assim que ainda podem ser melhoradas, né, do ponto de vista técnico, que também iriam, né, contribuir para essa maior disponibilidade de alimento que a gente vai necessitar, sem pensar necessariamente no aumento de área de produção, né? Com certeza. Bom, prof, e falando em parte técnica, como que você vê os investimentos que estão sendo feitos aqui na nossa região, seja na parte de busca por conhecimento mesmo, por tecnologias, a própria assistência técnica, que a gente sabe que tem muito fortemente aqui na nossa região, né? Como que você vê aí o impacto disso tudo nos resultados, nas propriedades? Hoje é fundamental tu ter, né, um aporte técnico, né, a própria gestão da propriedade, né. Hoje se fala muito em gestão, né, e está correto, né, uma propriedade com uma boa gestão, a gente vê resultados diferentes, né. Mas as próprias tomadas de decisão no momento de fazer a gestão da propriedade te necessita, né, um conhecimento técnico. Tu tem que ter esse conhecimento, tu tem que estar capacitado para isso, né. Muitas vezes o produtor ele não é da área, ele não tem formação, a gente diz ele é o produtor nato, né? Mas ele tem disponível para ele esses recursos, né? Então a gente tem empresas que dão assistência rural, né? A própria Emater é uma empresa que dá para o pequeno agricultor, mais voltada à agricultura familiar. Então não deixa esses produtores, né, sem esse aporte técnico, sem esse tipo de respostas, né, agronômicas que a gente diz. O produtor sabe onde buscar. Claro que a gente vive alguns momentos aí de defasagem de técnicos, não dá para não falar sobre isso. Mas aí tem a parte particular, né? Então, a iniciativa privada, que também pode estar aí fornecendo, né, esse suporte técnico. E empresas que hoje a gente trabalha, percebe muito a campo a questão do pós-venda, né? A área comercial está muito forte nisso. A gente não está mais naquela situação, naquele momento em que se realizava a venda e depois, né, na próxima safra, o produtor buscava lá para comprar novamente o insumo, né, a semente, o fertilizante, os produtos químicos, né? Hoje o suporte técnico vem atrelado, né? Então a maioria das empresas que realizam vendas, elas dão um suporte técnico para o produtor. Fazem esse acompanhamento também. E isso a gente percebe também, né? Que nem lá na URI nós temos muitos alunos que são filhos de produtores, né? E a gente fica muito satisfeito quando a gente questiona esses alunos, principalmente no início, se eles têm essa vontade de retornar, né? Porque, Isabel, a gente tinha um panorama, há alguns anos atrás,
bem preocupante, porque a gente entrava em sala de aula e questionava esses alunos, né? Qual deles ali estava fazendo agronomia ou a veterinária e estavam pensando em voltar para a propriedade, né? E a gente percebia que isso era uma tendência muito pequena. A maioria dos alunos queriam se formar e trabalhar, sair da área, né, da propriedade deles. E aí a gente entra numa discussão que é a questão da sucessão familiar, né? Então hoje assim tá mudando um pouco esse cenário. Dependendo da região que a gente vai, a gente percebe mais forte ainda o jovem não querer retornar, né? E aqui na nossa região a gente já percebe que isso vem mudando, né? Que o jovem está indo se capacitar, procurando um curso superior ou até um técnico agrícola, mas com a ideia de voltar para melhorar a propriedade dos pais, que no futuro vai ser deles. Com certeza, é algo, é um todo, né, sendo analisado ali, valorizado, enfim, e muito a ser explorado. Exatamente. Então, assim, hoje, né, o suporte técnico existe, né? Claro que a gente tem que, muitas vezes, né, ver que tipo de suporte está sendo oferecido, né? Não dá para dizer que o produtor não tem a capacidade de escolher o que é bom para ele, né? Hoje, o produtor, ele é bem diferente de alguns anos atrás. Hoje, ele sabe o que quer. Ele sabe que tipo de informação ele quer absorver, né? Então, existe todos os tipos de suporte técnico, mas essa questão do jovem estar se capacitando dentro da propriedade para retornar é algo bem interessante nessa região. A gente percebe isso, né? Então, Com isso certeza. é bem relevante. Que bom, algo muito positivo que merece mesmo ser destacado, né, Prof? Como você disse, é aperfeiçoar, né, trazer cada vez mais novidades, ajudar a família a crescer. E tu perguntaste também da questão da tecnologia, né? A tecnologia está atrelada a isso. Quando a gente percebe que na propriedade, né, os pais que estão à frente da propriedade, eles estão abertos a incrementar a propriedade com tecnologia, porque ela está disponível, né? Vai de novo a questão da gestão, de o produtor saber se pode ou não estar colocando aquela tecnologia naquele momento na propriedade. Mas quando a gente percebe que as propriedades elas estão inseridas na tecnologia, isso é atraente para o jovem. O jovem de hoje quer lidar com tecnologia, né? E a tecnologia vem para melhorar a propriedade, vem para alavancar, né, ela. E isso se torna atrativo para o jovem. Então, isso é mais um dado importante. Quando a gente percebe que o produtor ele está incrementando em tecnologia que tenha disponível, o jovem, né, fica mais desperto para aquilo, né? Ele se interessa mais. Ele quer se capacitar para voltar, para mexer naquela tecnologia e fazer a propriedade melhorar. É mais um estímulo para ele também, né? E Isso para aí. todos da família. Bom, e falando nessa questão de melhorias, enfim, de investimentos, o que você acredita que pode ser melhorado, Prof, né? No sentido assim, até pensando a questão de políticas, de preços, que a gente sabe que é algo também muito desafiador nas propriedades, mas como um todo, né? Pensando nos resultados tanto da produção como também dos preços, para efetivamente assim alavancar mesmo as diferentes atividades agrícolas aqui na nossa região. Quando a gente fala de preço, né, é um pouco complicado a gente, né, chegar a um patamar, eu te falar assim, deveria, né, chegar a tal valor. Porque hoje a gente tem as commodities, né, e aí isso fica bastante a cargo do governo também, né, trabalhar essa questão dos preços, né. Hoje, quando a gente conhece uma propriedade rural, um sistema de produção, a gente sabe que não é barato, né? O custo para se produzir é muito alto, né? Então, muitas vezes a gente não entende por que, né, que o litro de leite, por exemplo, está a R$7, né? Claro que para o consumidor é absurdamente caro, é revoltante, né, chegar a pagar R$7 o litro de leite. Mas o produtor ali que está lá na outra ponta, né, dependendo de insumos que estão mais caros, dependendo do diesel que está mais caro, né, dependendo da questão climática que interferiu bastante este ano. Então, nós passamos por uma estiagem muito forte e isso indisponibilizou alimento a pasto para os animais, tornou-se mais caro, então, adquirir esse alimento, né, para incrementar a ração desses animais.
Isso dando só o exemplo do leite, né? Então, essa questão de custos e valores está também toda relacionada à política, né? E a gente sabe que nós passamos por um momento hoje no país que é desfavorável, né, para a questão de preços e custos, né? A gente está lidando com um momento bastante atípico, né? Esperamos que melhore, né? Daqui para frente, estamos em ano político, tomara que as decisões sejam as mais corretas, né, que venham a ser tomadas. Mas isso impactou também a produção agrícola, né? Então, eu vi um comentário esses tempos na rede social que um pessoal que não era da área comentou, né? Por que o leite está tão caro? Será que esses animais eles estão consumindo ouro? Mas quem está na ponta da produção sabe, Sente né? bem esse impacto, né? Exatamente, não é questão de o alimento ser ouro, né? Que tem todo um custo de produção, né? E com isso as intempéries climáticas, né? Que foi uma forte estiagem que a gente passou, né? Então, isso aí acaba, né, impactando também, né, no produto final que chega para o consumidor. Com certeza. Bom, prof, falando na questão climática, pegando esse gancho, a gente sabe que isso é algo difícil, não tem como controlar, né? Porém, o que você diria? Teria algumas dicas, algo que pode ser aí explorado pelos produtores para tentar se viabilizar outras maneiras, né, para minimizar, pelo menos, os impactos em períodos mais críticos, seja de estiagem ou seja de fortes chuvas? Então, na verdade, né, Isabel, a gente entra de novo na questão da incremento de tecnologia, né? Algumas mais sofisticadas e outras mais simples, né? Então, por exemplo, esses tempos até eu estava numa quitandinha que tem ali de hortaliças e a produtora estava entregando na hora as hortaliças e ela comentou que estava bem difícil conseguir colher porque como tinha dado, né, muito frio, aqueles dias bastante frio que teve aquelas geadas bem fortes, eles tinham perdido toda a alface, então ela não estava conseguindo suprir, né, a demanda de entrega dela, ela não tinha produto, né? Então, muitas vezes, que nem essa situação que eu estou te contando, se a produtora ela investir, por exemplo, numa estufa, que é a plasticultura, daqui a pouco ela vai ter, né, não digo assim a área toda dela em estufas, mas ela vai conseguir se garantir num momento difícil como esse, que foram essas geadas muito fortes, garantir a produção dela e a entrega. Né? Relato que ela estava nos passando ali que ela não tinha a produção. E, claro, com isso vem todo um descontentamento, né? Porque os custos para pagar estão ali e não tem o produto, né, para entregar. Em casos, por exemplo, de estiagem para a lavoura, se for, né, a realidade do produtor, se isso acontece de forma muito esporádica, se tem água disponível para ele puxar, ele pode estar trabalhando com um sistema de irrigação, né? Mas o sistema de irrigação ele tem que ser muito bem pensado no sentido de que é um investimento alto e o produtor tem que colocar então na balança para ver se compensa. Se o local onde ele está inserido, essas estiagens elas ocorrem, né, com bastante frequência e se ele tem da onde puxar essa água nesses momentos, porque muitas vezes a gente vê que o produtor investiu em irrigação, mas aí falta água até para irrigar, né? Então tudo isso aí tem que ser muito bem pensado, né, nessas tecnologias. E claro, locais, por exemplo, com quedas de granizo, hoje a gente pode trabalhar com o sombrite, que é aquela tela plástica que a gente coloca, então, é uma malha, né, que a gente estica no pomar e protege que os frutos eles sejam então danificados pelo caimento das pedras, né? Então isso são tudo pequenos exemplos que eu estou te dando que muitas vezes o produtor pode pensar, né, em cima da realidade onde ele se encontra para ele se proteger. E as tecnologias elas também estão, né, tão avançadas que isso está sendo colocado no híbrido, né, nos cultivares. Então regiões aonde a estiagem ela, né, foi muito forte, os produtores estão investindo em tecnologia na semente. Então, hoje a gente tem cultivares que se desenvolvem melhor em situações de estresse hídrico. Então, tu vê, é mais um aporte técnico que daqui a pouco o produtor pode estar planejando para uma próxima safra para tentar, né, reduzir essas perdas. A gente não pode dizer que isso vai garantir, né, que ele não vai sofrer com essas intempéries climáticas, mas daqui a pouco ele pode estar utilizando aí como uma garantia para, né, melhorar uma situação que poderia ser pior. Com
Com certeza, ter acesso a tudo isso é fundamental. E aí a gente fala de investir, prof, e muitas vezes essa palavra ela dá um pouco de receio, né, em muitos produtores. Investir, a situação está delicada, como investir? Mas, dentro desse contexto que a gente está conversando e pensando principalmente no futuro próximo, digamos assim, é necessário, né, prof? Quer dizer, é preciso se atualizar, é preciso para seguir em frente com bons resultados, certo? Sim, hoje essas tecnologias elas estão disponíveis, né? O produtor ele tem acesso a elas, né? O que o produtor, né, ele tem que fazer é conhecer elas, né? Ir atrás dessas alternativas, mas sempre se informando, né? Porque muitas vezes o potencial produtivo, por exemplo, de uma tecnologia, de uma semente, ele consegue se expressar de uma maneira num local e na outra a expressão de produtividade é diferente. Então, eu sempre comento, cada situação é uma situação diferente. Não existe receita de bolo na agricultura, né? Eu não posso chegar e falar para todos os produtores utilizarem os mesmos manejos, as mesmas sementes, as mesmas tecnologias. A gente tem que ver qual que é a realidade daquele produtor. Que nem tu comentou, qual que é a realidade financeira dele. Entende? Será que se eu vir com a tecnologia mais cara e disponível que tem para aquele produtor é adequada? Né? Será que vai ser necessário tudo aquilo para aquela realidade, daquela propriedade rural? Então, hoje o conhecimento ele está disponível, né? A gente tem na internet, né, vídeos curtos, inclusive, que não demandam tempo, né? A gente diz que é a informação rápida, né? A agricultura ela está totalmente digital, cada vez mais isso não retorna, né? A gente não vai mais retroceder nesse sentido. Então, a atualização é fundamental. Principalmente, prof, porque a gente está numa região que, como você disse, não há algo formatado que seja igual, mesmo padrão para todo mundo, porque dentro da própria região há particularidades de relevo, digamos assim, né? Algumas áreas que são mais produtivas em algumas atividades, assim como outras diferem. Quer dizer, tem que mesmo identificar e aproveitar, digamos assim, essas áreas da melhor forma possível. Exatamente. Até a questão, por exemplo, de posicionamento de maquinários, né? Que nem você comentou, a gente tem realidades de tamanhos de propriedades, sistemas de manejo diferentes, né? Culturas que são trabalhadas nessas propriedades, diversificação de produtos agrícolas, né? Então, daqui a pouco não adianta eu chegar para o produtor com o maior trator que a empresa está lançando numa feira agrícola e tentar posicionar na propriedade dele, né? O produtor até vai gostar, porque eles adoram, né, as máquinas grandes e modernas, mas daqui a pouco ele precisa daquilo. Essa é a realidade. Será que ele tem que gastar todo, né, aquele investimento numa máquina que daqui a pouco uma menor, com custo menor, estaria fazendo o mesmo efeito para ele, né? Então, assim, a realidade do produtor ele tem que conhecer. Por isso que eu sempre digo a gestão da propriedade, né? Aquele produtor que tem o costume de anotar tudo, né, normalmente é aquele que tem a capacidade de tomar as melhores decisões em relação à sua propriedade, porque ele sabe o que está entrando e o que está saindo da propriedade. Controle efetivo. Controle efetivo, né? Então é fundamental assim que se faça, né, esse controle e que através desse controle ele consiga ter as tomadas de decisões melhores possíveis para a propriedade dele se tornar cada vez mais produtiva dentro da realidade dele. Perfeito. Bom, prof. Maristela, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Bom Dia Entrevistas. É muito bom conversar, trocar ideias, né, sobre esse assunto que é muito amplo, quer dizer, a gente poderia ficar horas aqui falando e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Isabela. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também a sua presença, a sua participação, você que sempre acompanha aqui o nosso programa, e desejo uma ótima noite.